Olá, pessoal. Hoje é dia de prova e eu vou mostrar é, como que vai ser a nossa prova. Esse é um vídeo explicativo sobre, né, o formato das questões, como vocês vão abordar para resolver e quais são as ferramentas que vem nesse repositório, tá? Então, a prova vem com README, depois vocês leem com cuidado. Aqui tem um exemplo de uma questão e a resolução dela, tá? Todas as questões vão ter o mesmo formato. Então, eu vou passar por um exemplo e explicar para vocês como que vai ser a tarefa de resolver as questões. Tá? Então, vocês chegam nesse repositório, tem alguns arquivos que começam com underline, são arquivos auxiliares para mim. São arquivos para gerar os resultados, para corrigir, coisas assim. Vocês talvez queiram usar esse arquivo corrigir.py, já já eu mostro como, porque ele vai fazer a pré-correção das questões. Então, vocês conseguem saber se elas estão corretas ou não. Mas, enfim, eu vou pegar o exemplo, que está aqui em exemplo.py. Todas as questões têm um formato parecido. Deixa eu mostrar um outro exemplo. Por exemplo, esse aqui, fib.py. E esse formato é assim, eu enuncio um problema. Aqui embaixo tem a lista de pontuação por competência. Então, por exemplo, se você resolver esse problema FIB, vai ganhar um ponto de competência for, um de if e um de var. Esses são os nomes das competências e a descrição das competências está no arquivo chamado competências.md no repositório da disciplina. Lembrando, a gente precisa de 10 pontos para comprovar uma competência. Essas questões são simples, então a maioria delas fornecem poucos pontos, mas fornece para várias competências. Algumas questões mais elaboradas eu pontuo de maneira mais alta, porque elas demonstram um conhecimento melhor em uma outra competência. Tá, então eu tenho um programa errado, com várias linhas de código aqui, e a nossa tarefa é reorganizar essas linhas sem modificar. A ideia aqui é que eu não posso, é um quebra-cabeça, eu não posso mudar o conteúdo das linhas. A única coisa que a gente pode fazer é reorganizar, mudar a indentação ou comentar ou apagar alguma linha, eventualmente. Tá, então eu vou resolver o de exemplo, não o FIB está aqui para vocês resolverem depois. O programa de exemplo, vocês vão ver aqui que a competência, a pontuação dele é 0 pontos na competência if, ou seja, ele não vale nada porque é só uma demonstração. Tá? Então ele fala que cria um programa que peça dois números para o usuário e mostre qual é o maior deles. E tem essas linhas, a gente tem que trabalhar com essas linhas. Não uma tela em branco que vocês podem criar o programa que quiserem, do jeito que bem entenderem. Eu tenho que trabalhar com essas linhas e usar elas de uma maneira que resolva esse problema. Então, essas duas primeiras linhas parecem boas. E esse é um programa bem simples. Eu peço dois números e mostro qual é o maior deles. Então, vamos começar fazendo um teste de if. E aqui eu vou dar uma dica, né? A gente vai mover as linhas de um lado para o outro. Então, eu poderia copiar e colar, mas um jeito mais prático é usar o Alt com a setinha para cima ou para baixo. Isso faz com que o editor de texto mova as linhas para um lado ou para o outro. Esse é o atalho do VS Code, outros editores de texto podem ter outros atalhos, mas essa é uma funcionalidade bem comum. Então, a minha lógica aqui vai ser usar o if para ver se o A for maior, eu imprimo que o A é maior, se o B for maior, eu imprimo que o B é maior, e caso contrário, os dois vão ser iguais, eu imprimo que os dois são iguais. Então, eu tenho essa condição, se o A for maior que B, faço alguma coisa, vou aproveitar outra condição, se o B for maior que A, e o else. Agora eu tenho que colocar alguma coisa, né, dentro desses blocos. Enfim, se o A for maior, eu vou imprimir isso aqui, se o B for maior, eu imprimo que o B é maior, então seria esse print. E finalmente, caso os dois sejam iguais, a gente imprime o print que mostra isso. Sobraram duas linhas, elas não podem ficar aqui, porque isso representa código Python inválido. Então, o que a gente vai fazer? Eu posso comentar essas linhas e o corretor aceita linhas comentadas. Eu também poderia apagar. A gente não pode criar linhas novas, mas vocês podem apagar uma linha que acharem que forem desnecessárias. Tá? Então, notem que essa foi uma maneira de resolver o problema. A solução não é necessariamente única, vai depender um pouco do problema. Então, alguns problemas possuem estratégias um pouquinho diferentes. Esse mesmo poderia ser resolvido de outra maneira. Eu poderia usar o teste if B maior do que A e não A maior que B. E aqui embaixo eu troco. Tá? Lógico que se eu executar assim, o programa vai dar errado. Quando o B é maior que A, ele imprime que o A é maior. Então, a gente deveria trocar esses prints. Essa é uma outra implementação possível. Como que eu sei se funciona? A gente testa aqui. Executa o programa. 5 e 10. Parece que está certo. O B, ele acusou que o B é o maior, de fato o B é maior. 42 e 2. Funcionou. E 42, 42, os números são iguais, parece que está funcionando bem. E então, em princípio, eu estou satisfeito com essa solução. Se vocês quiserem confirmar,
usando o corretor automatizado, eu, e eu recomendo que façam isso, a gente poderia usar esse script, Python corrigir.py. Quando executa, ele vai mostrar um monte de erro, porque ele executa, por padrão, ele executa a correção em todos os exercícios. Principalmente no início, quando vocês estão começando, a maioria dos exercícios, ou todos os exercícios, vão estar errados. Então, ele vai acusar um monte de erro e é difícil navegar aqui. Então, uma alternativa é usar corrigir.py com o nome do exercício, exemplo. Ele vai corrigir só aquele exercício. E ele fala, sucesso, correção concluída sem encontrar erros. Então, eu sei que o problema está certo. Então, a gente já sai da prova sabendo a nota, né? Quantas questões estão certas e quantas estão erradas. E aqui não tem nota, na verdade. Sai sabendo quantos pontos de competência vocês ganharam. Tá? Então, eu tenho esse exercício aqui. Eu poderia colocar mais de um exercício para corrigir na lista de exemplo. Imagina que eu queira corrigir o exemplo e o FIB. Imagina que a gente tenha trabalhado no FIB. Então, quando eu executo, ele mostra os erros do FIB. Tá? Então, eu esperava alguma coisa e ele obteve essa sequência gigante aqui. Tá? Então, eu vou fechar por aqui. Acho que essa já é uma explicação boa para a prova, daí vocês conseguem se virar. E vamos lá, tentem resolver todos os exercícios. Lembrando aqui que não é nota, é competência. Se vocês acharam que já consegue pontuar todos os pontos necessários para alguma competência e não quiser fazer algum exercício, fiquem à vontade. Mas esses exercícios são simples, eles ajudam a entender conceitos de programação, então espero que seja algo que consolide esses conhecimentos na cabeça de vocês, porque essa é a função principal da prova e dos exercícios. É testar o conhecimento para vocês saberem onde está, para ter uma métrica, né, do desenvolvimento. E não testar por testar, eu acho isso desnecessário. Certo? Então, boa prova para vocês e até mais, até segunda. Abraço.